do Senhor. Hoje o nosso texto é um pouco maior do que tem sido nos cultos da tarde e noite. A 2 Samuel, capítulo 2, nós leremos os versos 12 ao 36. 1 Samuel, capítulo 2, versículos 12 ao 36. Texto que temos aprendido aqui, com a graça do Senhor. Vamos fazer a leitura, eu vou ler o texto. Por favor, ouça com atenção a palavra do Senhor. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém em sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava do sacerdote, tomava para si, e assim se fazia a todo Israel que ia lá em Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomará quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Veja o verso 18, Samuel, porém, poderia ser, ou seja, há o contraste aqui com os filhos de Eli no culto a Deus. Aí ele diz: Samuel ministrava perante o Senhor, ainda sendo menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltavam para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouviu tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor diante do Senhor e dos homens. Veio um homem de Deus a Eli, e esse homem de Deus falou assim: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares
que ordenei se me fizessem na minha morada. E tu, porque honra a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, há um tempo, com o bem que fará a Israel. E jamais haverá velho na tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Rofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão que coma. Amém. Até aqui vamos também orar ao Senhor, fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós lemos aqui a Tua palavra, ó Deus, com temor no nosso coração, pedindo a Ti que o Senhor nos abençoe com a Tua misericórdia, com a Tua graça, que o Teu Espírito Santo, Senhor, ilumine a nossa mente, possamos aqui ser edificados, conduzidos pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, Senhor, por Tua graça e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o que fazer quando a casa de Deus está tomada por corrupção e mentiras? Essa é a pergunta que esse texto vai responder para a gente. Talvez muito natural para a gente ouvir que há problemas no mundo. Oposição, perseguição, inimigos de Deus. Mas é muito difícil para nós concebermos essa ideia de que há corrupção dentro da casa de Deus. Ou seja, o que fazer quando a podridão ela adentra a igreja de Cristo? Ali, a igreja do Antigo Testamento que ficava em Siló. Nós terminamos a parte anterior do verso de 1 a 10, 1 a 11, falando sobre o cântico de Ana diante do Senhor por todas as bênçãos que Deus tinha derramado na vida dela. Ana exalta ao Senhor pela santidade de Deus, pela soberania de Deus, pela salvação de Deus. E Ana também nos fala sobre a vitória do ungido do Senhor, como nós aprendemos na semana passada. Mas agora o texto vira. No verso de número 12, o texto dá uma virada de chave. E agora ele está falando sobre o que acontecia internamente na casa de Deus, ali onde ficava o tabernáculo. E o cenário que é levantado aqui, ele é chocante, porque aqueles que estavam responsáveis pelo culto a Deus, eles desprezavam a adoração ao Senhor, eles roubavam as ofertas das pessoas de uma forma até desumana, com um garfo,
não é? Colocando assim na caldeira, naquele período quando se traziam as ofertas ao Senhor, o sangue era derramado, a gordura era ali queimada, então eles colocavam o garfo naquela oferta que pertencia a uma outra família e até diziam assim: se vocês não derem, a gente vai tomar à força. Eles profanavam os sacrifícios, o culto a Deus, e ainda mais transformaram a casa de Deus em um lugar de imoralidade. Uma vez, um aconselhamento bíblico, há muitos anos atrás, eu conversei com uma jovem que havia sido assediada pelo seu pastor dentro da igreja. Meus irmãos, que cena aterrorizante. Uma jovem, uma pessoa que está na igreja, olhando para os ministros do Evangelho, os oficiais da igreja, e se deparar com tamanha imoralidade e corrupção. Aqui o texto nos fala que os filhos de Eli, o sumo sacerdote, eles eram filhos de Belial, porque eles eram líderes sobre Israel, mas eles não conheciam ao Senhor. Mas o texto que lemos, ele nos fala sobre não apenas o cenário, porque o cenário já estava sendo montado desde antes, vivemos aqui nesse período, estamos estudando o período de Juízes, mas aqui o texto nos fala sobre o juízo de Deus. E este é o nosso tema do sermão esta noite. O Senhor trouxe juízo sobre a família de Eli, especialmente por causa dos seus filhos, Hofni e Finéias. E graças ao Senhor que a história do povo do Senhor não acabou ali, senão a gente não estaria nem aqui, a igreja do Senhor. O Senhor trouxe juízo sobre a sua própria casa, os seus sacerdotes. E esse é o tema do nosso sermão aqui esta noite, quando a gente vai pensar quando o juízo começa pela casa de Deus. Nós vamos ver isso em 3 partes, mas não de forma tão cronológica pelos versículos. Veremos na primeira parte, nos versos 12 a 25, a respeito da corrupção na casa de Deus. Vamos estudar melhor esse cenário que é colocado aqui para nós do que acontecia na casa de Deus. Na segunda parte, o juízo sobre a casa de Eli. O Senhor levanta um homem de Deus que vai até Eli e ali ele traz uma profecia. Assim diz o Senhor. E na parte final, eu quero pensar sobre a fidelidade silenciosa de Deus, nos versos 18 a 21, 26 e depois os últimos versículos 35 e 36. Vamos reler o verso de número 12, por favor. Olhe para o texto bíblico, eu quero reler nesse primeiro ponto apenas o verso 12, por causa do tamanho do texto. Diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Que significa dizer, eles eram idólatras e imorais. O que isso significa dizer? Que eles eram perversos. Eles agiam como pessoas malignas. E isso eles não faziam longe da casa de Deus, porém dentro da casa de Deus. A raiz aqui do problema é justamente essa: eles não se importavam com o Senhor. Exatamente isso que acontece também conosco, porque todos nós temos os pés de barro, se não nos importarmos com o Senhor, se não levarmos a vida com Deus a sério, o conhecimento de Deus a sério na nossa vida. Os homens não se importavam com o Senhor e acabaram vivendo aquilo que o apóstolo Paulo fala aos romanos: ficaram entregues aos desejos dos seus próprios corações. Os sacerdotes de Israel, que tinham cargos, tinham vestes, conheciam os mecanismos, sabiam a liturgia, tinham uma posição de autoridade sobre o povo de Deus,
mas eles não tinham temor do Senhor. E nós vemos isso aqui nessa parte do texto, nos versos 12 até o verso de número 25, especialmente em duas áreas. Eles corromperam o culto e eles corromperam-se moralmente. Em duas partes nós vemos dois tipos de relato a respeito dos filhos de Eli. Eles corromperam o culto a Deus, que era naquele período um culto envolto a muitos sacrifícios, e eles se entregaram, se corromperam moralmente, entregando a alma ao pecado. Nós sabemos, não daria tempo para a gente abrir todos os textos bíblicos que nos falam sobre esses sacrifícios aqui, mas, por exemplo, Levítico capítulo 7 é um bom texto para você olhar. Havia regras para o culto a Deus. Havia uma série de orientações. E o que o texto deixa claro para nós é: Hofni e Finéias não estavam nem aí para nada. Eles quebravam completamente o segundo mandamento, que nos ensina a respeito do culto agradável a Deus. Existe sim na palavra do Senhor uma maneira de adorar ao Senhor biblicamente, mas Hofni e Finéias não consideravam isso. É verdade que naquele período do Antigo Testamento, esta maneira ela era um pouco mais complexa do que a nossa. Ficou mais simples. Porque tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento era sombra para a vinda de Cristo. E a partir de Cristo, o culto a Deus tem uma outra jornada. A gente não precisa mais trazer um animal para ser sacrificado no culto a Deus. Naquele período da história, Hofni e Finéias sabiam muito bem como deveria acontecer o culto, mas eles menosprezavam isso. Eles maltratavam as pessoas, eles roubavam e usavam de violência para com o sacrifício que as pessoas levavam no culto a Deus. Ou seja, o culto virou um espaço de exploração religiosa. Se é para a gente colocar na linguagem até mais próxima do que, infelizmente, às vezes nós vemos. Exploração religiosa. Você já deve ter visto, muitas vezes, no momento de dízimo e oferta nas igrejas, que dura ali 10, 20, 30 minutos, se falando sobre este assunto. É claro que a Bíblia nos ensina a respeito do dízimo, a respeito das ofertas, mas infelizmente este cenário que nós encontramos no texto, ele não está distante de nós. Quando ainda há exploração religiosa. Os filhos de Eli não amavam a Deus, eles não amavam o culto a Deus, eles não temiam ao Senhor, na verdade, eles não temiam nada mais. E isso é muito sério. Eles se aproveitavam apenas dos privilégios do ministério, mas não conheciam e não amavam a Deus. E o verso de número 17 também nos ajuda nisso, quando diz que o pecado deles era muito grande, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. E isso acontecia na adoração, mas também na vida moral. Porque o verso de número 22 nos diz que os filhos de Eli se deitavam com as mulheres que serviam na entrada da tenda. Ora, nas religiões pagãs, não da bíblica, mas nas pagãs, haviam sacerdotisas cultuais. E esses homens estão agindo na casa de Deus exatamente como agem ou como agiam os pagãos. Como hoje, nós temos que ter cuidado também para não agirmos na casa de Deus como agem as pessoas do mundo. Aqueles homens, eles viam mulheres que ajudavam ali no culto, na organização da casa de Deus, e eles se aproveitavam de seus cargos para obter benefícios sexuais com estas mulheres. Que coisa terrível, que cenário terrível. Porque o lugar da casa de Deus, onde
é o lugar que aponta para a presença de Deus, a santidade do Senhor, um lugar de reconciliação com Deus, um lugar da presença de Deus, está aqui sendo narrado para a gente como lugar de abuso espiritual e de imoralidade sexual. Os filhos de Eli, eles amavam tanto a imoralidade e a luxúria que eles não faziam mais nada para lutar contra isso. Veja que coisa, estavam entregues aos seus próprios desejos, entregues ao coração corrupto e enganoso. E este o pior estado do ser humano. Ele não faz mais nenhum esforço para lutar contra o pecado. E diante do Senhor eles precisariam sofrer as consequências desse pecado. Eli, o seu pai, até os repreende verbalmente, até fala com eles aqui no texto a respeito do que eles estavam fazendo. Mas é interessante a palavra de Eli. Ele diz assim, todo mundo está falando desse assunto. Em nenhum momento Eli disciplina seus filhos, em nenhum momento Eli considera de fato a palavra de Deus e a santidade de Deus, mas ele diz, todo mundo está falando do que vocês estão fazendo, vocês precisam parar. Eli não tem força, porque Eli já velho também não temia o Senhor, temia mais os homens do que a Deus. E na casa de Deus, meus irmãos, a santidade, ela não pode ser negociada. Nós não podemos pensar que a casa de Deus vai prosperar quando a santidade do Senhor ela é negociada. Ela vira conveniências. Não pode ser assim, irmãos. E isso nos leva diretamente ao nosso segundo ponto, nos versos de número 27 ao 36, quando nós vemos o juízo sobre a casa de Eli. Este é o nosso segundo ponto, o juízo sobre a casa de Eli. Versículos 27 a 36, eu quero reler apenas o verso de número 27 para trazer novamente à nossa mente o texto. Diz o verso 27, veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. E aí ele continua trazendo ali uma palavra do Senhor, uma palavra de juízo para com Eli. Surge aqui um homem de Deus, a gente não sabe o nome, o texto não diz o nome, não tem apresentação, não tem histórico, apenas que ele é um homem de Deus e que ele trouxe a palavra de Deus, irrompendo com a palavra de Deus em meio àquela grande corrupção. E aqui nós já podemos ver os traços da misericórdia de Deus, que mesmo quando o seu povo, ou quando os líderes estão envoltos em corrupção e mentira, Deus, na sua misericórdia, Ele intervém. E aqui o Senhor intervém por meio de uma pessoa anônima. Nós não sabemos o nome, não sabemos de onde vem, nem para onde ele foi depois. Sabemos que ele falou da boca do Senhor. E quando ele falou, expôs o pecado. Ele expôs o pecado de Eli e de seus filhos. E hoje em dia, se falar sobre isso é até difícil. Porque em alguns contextos, quando os pecados são expostos, pode ser até processo judicial. É esse o mundo que nós vivemos hoje. Mas preste muita atenção e guarde isso no seu coração. Quando Deus expõe o pecado da sua casa, Ele está preservando o seu povo. Quando Deus expõe o pecado na casa do Senhor, Ele está preservando o seu povo, a sua glória e a sua santidade. O Senhor relembra a Eli
toda a história. Quanta graça de Deus sobre a vida de Eli e sobre a linhagem de Eli. Ele vai lá para o Egito. A história do sacerdócio, o altar, o incenso, as ofertas, a maneira como Deus organizou o culto, o privilégio que era para Eli ser um sacerdote diante do Senhor, que não tinha coisa melhor, mais honrosa para ele do que ser um sacerdote do Senhor. Mas então ele vem com a exposição do pecado. Eli, você honra mais aos seus filhos do que a mim. Que palavra pesada é essa, irmãos? Versículo de número 29 é o texto. No verso de número 29, nós temos uma acusação central do pecado de Eli. Eli, você honra mais aos seus filhos do que a mim. O que aconteceu com Eli, que nós podemos ver, inclusive nas entrelinhas da sua narrativa, da sua história, é que Eli passou a viver um ministério sacerdotal acomodado. Quando eu estava no seminário, foi traduzido um livro do John Piper sobre o ministério pastoral, que eu até usei no meu trabalho de monografia, que o título é muito interessante. O John Piper diz: irmãos, nós não somos profissionais. Um livro muito interessante sobre o ministério pastoral. Irmãos, nós não somos profissionais. Aqui, Eli se tornou um profissional do culto. E por causa disso, ele baixou a guarda, deixando a santidade de Deus de lado. O que importa é a manutenção do status quo. O texto nos diz que seus filhos caminharam para a ruína e Eli não fez nada. O texto nos diz que seus filhos eles se perverteram, mas a ênfase aqui do texto é justamente, dessa parte do texto, é justamente a omissão de Eli. Eli não fez nada. Meus irmãos, todos nós temos os pés de barro. Pastores também têm os pés de barro. Mas todos nós precisamos olhar para esse texto e entender que todos nós somos sacerdotes diante do Senhor. Um sacerdócio universal dos crentes. E a santidade de Deus, ela não deve ser guardada apenas por oficiais da igreja, mas por todo cristão. E sempre que nós baixarmos a guarda e nos acomodarmos, nós estaremos abrindo brechas para o pecado agir na nossa vida e tomar conta da nossa mente e do nosso coração. E o inimigo lançar sobre nós diversas acusações. Quando nós ouvimos relatos de situações parecidas, ficamos bastante assustados. Por exemplo, recentemente um pastor chamado Steven Lawson, alguém que serviu ao Senhor pregando o Evangelho, viveu algo parecido. Na casa dos 70 anos de idade, um pregador de fé reformada, conferencista, inclusive eu já estive em conferência com ele pregando. Ele foi pego tendo um relacionamento com uma moça na casa dos 20 anos, que já durava 5 anos este relacionamento. Veja que coisa! Quando nós baixamos a guarda, o que o pecado pode fazer no nosso coração. E atente bem, porque além do pecado, eu posso dizer para você, sem medo de errar, que o diabo gosta de fazer esse tipo de coisa com os líderes da casa de Deus. Ainda há um reino espiritual maligno das trevas e nós não podemos baixar a guarda. O texto nos diz que Eli entregou a sua alma a um ministério apenas de conveniência e ele preferiu preservar os filhos no ofício sacerdotal, mesmo eles sendo filhos de Belial, do que honrar ao Senhor. Eli preferiu a paz familiar à fidelidade do pacto com Deus. Vocês que são pais, nós que temos filhos, somos pais, precisamos entender isso e tomar muito cuidado também, para não preferirmos
a paz familiar ao pacto do Senhor. Muito cuidado para não honrarmos mais os nossos filhos do que o Senhor e a sua palavra. Hofni e Finéias estavam vivendo uma vida completamente distante, explorando o culto, explorando as pessoas, e nada era feito a respeito de Hofni e de Finéias. Nada era feito. Não havia disciplina eclesiástica. Eli não aplicou a disciplina eclesiástica para com os seus filhos na igreja do Antigo Testamento. E o texto nos diz também no verso de número 30, o Senhor dizendo assim: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão eles desmerecidos. Porque o Senhor nos ensina que a igreja do Senhor deve praticar a disciplina. É uma das marcas de uma igreja fiel e verdadeira. Mas até quando isso não acontece, o Senhor julga os líderes da sua casa. O Senhor, Ele julga. O Senhor cuida. E quando Ele faz isso, é por misericórdia e amor para com o seu povo. Meus irmãos, nós não podemos perder de vista quando olhamos para essa parte do texto. Deus, Ele continua santo. Às vezes a gente tem uma impressão que, lá no Antigo Testamento era coisa demais para seguir, era coisa demais, era muito difícil ser crente naquela época, mas a lei do Senhor não mudou. Mudou uma parte. A lei moral de Deus, os 10 mandamentos, não mudaram. Continuam valendo para nós hoje. O Senhor exige de nós nada menos do que santidade ao Senhor, para nos apresentarmos ao culto a Deus. É triste quando vemos irmãos que não temem mais ao Senhor e estão vivendo desregradamente no pecado. É triste quando vemos líderes, pastores, presbíteros e diáconos que também estão fazendo o mesmo, corrompendo a casa de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas o texto não para por aqui. Na verdade, o texto nos apresenta uma fidelidade silenciosa, ou uma providência silenciosa. De vez em quando na narrativa nós lemos a respeito de Samuel. Este é o nosso terceiro ponto, a fidelidade silenciosa de Deus. Nos versos 18 a 21, no verso 26 e nos versos 35 e 36. Nós encontramos alguns relatos aqui que são importantes. De repente o texto bíblico diz: e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Depois também o texto diz: mas o jovem Samuel, fazendo uma oposição, mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Ou seja, enquanto Hofni e Finéias faziam todo aquele barulho e toda aquela bagunça e muita corrupção moral, Deus estava trabalhando nos bastidores. Como é que Deus estava trabalhando nos bastidores? Justamente Samuel crescia diante do Senhor. Ora, nós vemos a perversidade dos filhos de Eli no texto, ao mesmo tempo que o Senhor está sussurrando para a gente aqui, Samuel ministrava na casa do Senhor. Samuel crescia diante do Senhor. Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor, diante do Senhor e diante dos homens. O texto vai construindo para a gente um contraste, justamente uma oposição entre os filhos de Eli e Samuel. Os filhos de Eli roubam. Samuel serve ao Senhor. Os filhos de Eli profanam o culto a Deus. Samuel ministra perante o Senhor.
Os filhos de Eli crescem em imoralidade, eles estão vivendo em imoralidade. Samuel cresce na graça do Senhor. Deus estava preparando uma nova liderança para o seu povo e fazia isso de uma forma bem silenciosa. Deus estava conduzindo a história. Como a gente já conhece o capítulo 3, o capítulo 4, os demais capítulos de Samuel, a gente não atenta para isso. Que ao longo dessa narrativa, o que acontecia simplesmente era que Samuel crescia diante do Senhor. Ano a ano sua mãe levava uma nova estola sacerdotal para ele. E à medida que ele crescia, comia, dormia, se alimentava, servia na casa de Deus, na mais tenra idade, 4, 5, 6, 8, 10, 12 anos, tudo isso era Deus quem estava conduzindo a vida de Samuel como um novo líder, o último dos juízes sobre a casa de Deus. Enquanto Siló estava sendo destruída por toda aquela corrupção moral, Deus estava edificando o futuro do seu povo. Aquele que seria o último dos juízes, aquele que ungiria a Davi como rei em Israel. E o texto nos fala sobre isso. Nos fala sobre o juízo de Deus, nos fala sobre Davi e nos fala sobre algo a mais do que Davi. Quando ele diz que o servo estará servindo ao seu ungido. O verso de número 35, o Senhor, ele faz uma promessa dizendo: suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Aqui nós podemos ver uma profecia que é cumprida de forma histórica e rápida, imediata, justamente na casa de Eli. O texto está dizendo para a gente que a casa de Eli vai passar por uma transição, vai haver uma substituição. O Senhor julgará Eli e seus filhos, e Samuel fará parte disso. Há outras implicações também, como nós podemos encontrar no reinado de Salomão, quando ele muda o sacerdócio para Zadok. Mas aí abriria demais o leque aqui para a gente olhar para esses textos. Mas o Senhor cumpriu essa profecia num tempo curto. Mas ela tem algo maior a nos dizer. Porque o cumprimento perfeito desta profecia, que aparece nos versos 35 e 36, está na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Porque, irmãos, todos os sacerdotes, todos eles, em alguma medida, falharam. Todos. Eli falhou. Hofni e Finéias falharam. Samuel era piedoso, mas ele também falhou diante do Senhor. Ele era apenas um homem. Inclusive, os filhos de Samuel também se desviaram do caminho do Senhor. Capítulo 8, versos de 1 a 3, nos mostra isso. Samuel também falhou. Mas havia uma bondade, uma fidelidade, uma providência silenciosa se desenvolvendo ao longo da história, desde Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, quando fala de um descendente que virá ao mundo para vencer o pecado e a morte. Há uma história, há uma fidelidade silenciosa de Deus se desenvolvendo ao longo da história para a vinda do sumo sacerdote perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque onde, irmãos, os sacerdotes falharam, Cristo cumpriu perfeitamente. Os sacerdotes, em alguma medida, profanaram a casa de Deus. O Senhor Jesus Cristo a purificou completamente no seu sangue. Os sacerdotes, Hofni e Finéias especialmente, exploravam o povo. Cristo, meus irmãos, maior do que nós, ele se entregou pelo seu povo, pelos seus eleitos. Os sacerdotes desprezavam ali o sacrifício e o culto a Deus.
que foi que Cristo fez? Ele se entregou como sacrifício perfeito. Os sacerdotes entregaram Israel ao escândalo moral, ao escândalo espiritual. Meus irmãos, Cristo, que é o único e verdadeiro pastor da sua igreja, conduz o seu povo à glória. Porque, irmãos, enquanto os sacerdotes de Siló contaminavam o culto a Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele rasgou o véu. Como lemos hoje, no início. O Senhor Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito para que nós pudéssemos entrar no Santo dos Santos, na presença do Senhor, confiados não em homens, mas confiados no poder de Cristo. Quando olhamos para essa narrativa, é verdade que nós vemos dois caminhos diferentes. Hofni e Finéias, Samuel crescendo diante do Senhor. Hofni e Finéias sem temor a Deus, vivendo uma vida religiosa, mas por motivos pessoais, não por temor e amor ao Senhor. Um ministério que era somente trabalho, não havia santidade, um comprometimento santo com Deus, um culto que não havia arrependimento nenhum. Os filhos de Eli roubavam os sacrifícios dos irmãos que ali levavam. Tinha toda a aparência espiritual. Era o culto, mas não tinha conhecimento de Deus. E o resultado disso foi juízo. Porque Deus, irmãos, Ele não nos ensinou a vivermos de aparência. Nós podemos ainda hoje até fazer uma liturgia extremamente bíblica, mas Deus conhece o nosso coração. E nós não podemos perder de vista isso, o temor ao Senhor, quando nos apresentamos ao culto a Deus, para que o juízo de Deus não recaia sobre a nossa vida e a nossa família. Ao mesmo tempo, nós vimos Samuel. Samuel é aquele menino que cresceu diante do Senhor, que aponta para Jesus Cristo, porque também em Lucas capítulo 2, nós encontramos que o Senhor Jesus Cristo também crescia em graça e em estatura diante de Deus e dos homens, como Samuel. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, como já falamos, e cumpriu aquilo que Samuel tanto ansiava. Nós vemos um menino Samuel, que aprenderemos no próximo sermão, no capítulo 3, aprenderá a ouvir a voz de Deus. Que coisa maravilhosa esse capítulo 3. Samuel aprendendo a ouvir a voz de Deus. É por isso, irmãos, que apesar de Samuel, ele era apenas um homem, e nós não podemos colocar a nossa esperança em homens. Nós não podemos colocar a nossa fé e a nossa esperança em homens, na igreja visível, na instituição. Nós precisamos, irmãos, colocar a nossa fé e a nossa esperança firmada no Senhor Jesus Cristo, porque somente Ele é o sacerdote fiel que nunca falha. E isso nos ajuda até a olhar melhor para o pastor, para os presbíteros da igreja, para os diáconos da igreja hoje. Eles são homens falhos. Nós vamos errar e já erramos muito. Nós somos falhos. Nós pecamos e muito todos os dias. Isso nos ajuda a olharmos uns para os outros também. Nós somos pecadores. Mas isso não é desculpa para vivermos desregradamente uma vida de pecado distante do Senhor. Isso não é desculpa para nós não considerarmos com seriedade e temermos ao Senhor e não aos homens. Nós vivemos ainda hoje tempos difíceis. Há escândalos acontecendo, corrupção, às vezes relações difíceis entre que nós vemos na igreja, parecidas com essas aqui.
O profeta Ezequiel advertiu, dizendo aos pastores de Israel que não se alimentem da gordura das ovelhas. Eu já preguei esse texto aqui, não aqui exatamente, lá no Agnes, quando a gente estava lá ainda. Ezequiel capítulo 34. Meus irmãos, há muitos escândalos, há líderes que decepcionam, mas 1 Samuel capítulo 2 nos lembra de que Deus jamais abandonará a sua igreja. E mesmo quando o juízo do Senhor comece pela casa de Deus, isso é a manifestação da sua misericórdia e do seu reinado sobre a vida do seu povo, sobre a nossa vida. Por isso, concluindo esse sermão, eu quero ainda dizer para os irmãos e para mim também, não brinque com o pecado. Não brinque, pecado mata. Não ande, como se usa muito essa analogia da linha do metrô. Aqui em Recife a gente usa pouco, porque usa pouco, tem pouco no metrô, não é? Mas tem lá uma linha amarela, que as pessoas dizem assim, fique atrás dessa linha, é perigoso. Não fica perto, achando que você pode, consegue, domina. Fica longe do pecado. Não negocie a santidade de Deus por nada. Não troque fidelidade por conveniência. Não honre os homens acima de Deus. Não viva com medo da aprovação das pessoas. E isso serve muito para nós que somos líderes na casa de Deus. Nós não podemos viver com medo da aprovação das pessoas. Isso é uma escravidão no nosso coração. Isso também acontece lá onde você lidera, na sua empresa. Nós não podemos viver desta forma, com medo das pessoas, com medo do que vão falar de nós, como Eli estava passando. Meus irmãos, não desprezemos os meios de graça do Senhor. São eles a pregação da palavra, os seus sacramentos, a oração. Meus irmãos, não abandonemos as marcas de uma igreja verdadeira. Hoje, pela manhã, falamos sobre sacramentos, o batismo, a sua palavra, a pregação fiel da sua palavra, mas também a aplicação fiel da disciplina eclesiástica, porque o Senhor disciplina a todo filho a quanto ama. E nunca perca de vista, irmãos, o sacerdote fiel é o Senhor Jesus Cristo. Nós nunca podemos perder isso de vista e nunca podemos perder a esperança na Igreja de Cristo. Há irmãos que se frustram, há situações que trazem tristeza ao nosso coração, mas nós nunca podemos deixar de acreditar e de ter esperança na Igreja de Cristo. Não por causa da igreja, mas porque justamente ela é de Cristo. Nós nunca podemos perder isso de vista. O Senhor nunca abandona a sua igreja. E quando Ele vem com juízo, é para o nosso bem, é por sua misericórdia e por seu amor para nos tratar por sua graça. Amém? Vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedir a Ele que nos abençoe, que nos ajude